Gente, bom, sejam bem-vindos, né, nessa aula aqui. A gente já terminou a parte que Galileu começou. Agora vamos entrar com a... Galileu, só recapitulando, Galileu colocou uma equação. O demais, que é experimental, que a distância percorrida vai como até o quadrado, a distância. Daí, em questões matemáticas, a gente conseguiu pegar a velocidade e a aceleração. Três coisas. E elas, por questões matemáticas, elas estão entrelaçadas, unidas através de um operador matemático que depois se conheceu como derivada de uma potência. Então, Newton, quando foi fazer as continhas, depois ele teve que encontrar uma justificativa matemática para passar de uma para outra. Para passar de posição para velocidade, de velocidade para aceleração. Ou se devolver de aceleração para velocidade, de velocidade para posição. E essas estão relacionadas através da derivada de uma potência. E daí meio que justificando matematicamente isso nasceu o cálculo. Né? O cálculo. É assim que foi. Mas até agora só tem uma equação experimental, que é aquela bolinha que caía livremente, né? E Galileu conseguiu saber que a distância percorrida ia como t ao quadrado. Daí, agora vamos colocar a Newton na parada. Vamos colocar a chegada de Newton. Lembrando que antes de Newton, como eu tinha comentado lá no início da introdução dessa aula, antes de Newton, o que justificava o movimento de uma pedra no ar, né? Não era a massa, não era a lei de inércia, e sim eram quatro anjos. Quatro anjos que acompanhavam o movimento e conseguiam definir tudo. Essa era a explicação científica, né? No tempo em que a Igreja Católica se você não concordava, né? Mas por que não cortaram a cabeça de Newton? Vocês sabem por que não cortaram a cabeça de Newton? Porque Newton colocou evidência que através de contas ele conseguia predecir a posição da Lua com 7, 8 casas de exatidão. E quando você tem um modelo matemático que consegue predecir com muita exatidão um fato experimental, você não tem como duvidar. Foi isso que aconteceu pela qual as equações de Newton foram aceitas. Foi isso pela qual o modelo de Niels Bohr do átomo ou a equação de Schrödinger foi aceita, porque no modelo, embora não tenha uma demonstração matemática, não tenha, porque a equação de Newton não tem uma demonstração matemática, assim como a equação de Schrödinger não tem uma demonstração matemática, ou como o modelo atômico de Niels Bohr não tem uma demonstração matemática, né? Eles são tirados da mente, cartas baixo a manga, ele aparece como mágica. Mas por que são aceitos? Porque eles respondem à física experimental de um jeito que você não tem como duvidar. Não tem como duvidar. O modelo atômico de Niels Bohr conseguiu explicar a espectroscopia de linhas espectrais que ninguém conseguia explicar por que acontecia com a exatidão de 8, 9 casas decimais. Aí você fala, meu, o cara tá certo, você bate palma, né? Não tem como. O mesmo aconteceu com a constante de Max Planck. Bom, aqui nesse caso, lá atrás, século XVI, né? Século XVII, Newton conseguiu explicar a posição da Lua como ninguém tinha feito. Então não deu para falar que o cara estava errado. Não dá para falar. E a gente vai comentar um pouco agora isso que ele fez. Gente, antes de eu entrar na aula, o conteúdo, se tem alguma dúvida aí com respeito aos testes, alguma coisa ali anterior, porque uma vez que eu entre, você sabe que eu não consigo parar, né? Tem alguma coisa aí antes que mereça
um parênteses. Bom, também a gente pode abrir um espaço no final. Fala, Gabriel. Que eu vou sair dessa tela aqui. Questão 9, teste preparativo. Ah, não, vamos, isso aí vamos ver al final, porque senão eu vou parar. Era uma questão mais simples, não resolver um exercício. A gente vê no final isso aí, oh, Gabriel. Porque eu tenho que abrir lá e ir a ver o que é. Isso vai parar muito a aula. Era uma coisa de resposta rápida, na verdade. Tá. Beleza, gente. Não, era uma coisa assim como: ah, professor, você sabe quando vão ser a substitutiva do TO, né? Uma coisa mais simples, né? Agora, revisar um exercício, eu prefiro fazer no final. Gente, eu preparei aqui. Eu tenho esse PDF, eu vou deixar aqui na aula, aqui no material do professor Javier. E só que essa aqui é uma mesa digital e eu consigo riscar aqui, né? Então eu consigo trabalhar e de uma maneira um pouco melhor os conteúdos. A gente vamos analisar aqui rapidamente as três leis de Newton e vamos revisar uns exercícios que são clássicos. Nesse caso, gente, nesse caso, eu vou ser diferente do que falei em outras aulas. Eu vou pedir que você confira as contas que eu vou mostrar aqui. Confira. Você não precisa refazer a escrita, mas quando eu fale de A cosseno de beta, você vai lá e confira que é A cosseno de beta. Você vai entender agora daqui a pouco. Não precisa refazer, você pode fazer isso no ônibus, mas confira que está sendo feito e que existe uma lógica matemática detrás do que a gente vai fazer. Beleza? Então, esse era Newton, né? Ele, lembrando que ele fez a grande teoria dele, né? Ele foi fazer justo num período de pandemia, que lá na Inglaterra teve uma pandemia e ele já estava na universidade, ele teve que ir para o interior, zona rural, daí que tem o fato da maçã, né, que caiu na cabeça dele, todos os boatos divertidinhos. Mas lo curioso é que ele ficou com esse conhecimento aprimorado por mais 40 anos. Ele não publicou, ele conseguiu extrair o conhecimento e ele foi aprimorando, aprimorando. Só 40 anos depois, quando ele tinha como 60 anos, aí ele publicou os princípios da matemática. E aí ele colocou assim, mágica. Foi tirando as cartas debaixo da mesa, debaixo da manga, e colocou os princípios, né, cara? Tá, vamos lá. Gente, uma questão, eu não estou vendo o chat, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, me faça um sinal sonoro. Tipo, fala alguma coisa, se quiser interromper, porque eu não estou vendo o chat, beleza? Gente, é o seguinte. Ai, tem alguma coisa atrapalhando aqui. Já descobri. Essa equação que está aqui é o que se conhece como lei de inércia. É asterisco. Essa é a forma matemática da lei de inércia. Diz que um corpo vai estar em movimento e só vai modificar seu movimento se a soma de forças for diferente de zero. Se ela for igual a zero, a soma de forças que estão atuando nele for igual a zero, esse corpo vai continuar no movimento que está. Já seja velocidade constante ou velocidade igual a zero. Como que a gente vê isso? A gente pode pensar em um pouco a equação, não a equação primária, a equação conhecida de Newton, né, que é F é igual a m por a. Essa é a equação conhecida, né, onde m é a derivada, ou seja, a é a derivada da velocidade com respeito ao tempo, né? Se a derivada é zero, o que está sendo derivado é uma constante. Então,
se for igual a zero, significa que a variação de velocidade é constante, é zero. Ou seja, eu permaneço na mesma velocidade infinitamente, já seja ou estou parado, quieto, em repouso infinitamente. Isso é o que significa essa equação. Então, esse é o primeiro postulado matemático que a gente vai colocar. Não foi desse jeito que Newton escreveu nos Princípia Matemática. Nos Princípia Matemática ele explica tudo com palavras e utiliza 8 parágrafos diferenciados, enumerados. Parágrafo 1, blá 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 blá. Parágrafo 2, blá blá blá. Isso que está aqui é a escritura matemática dos Princípios. Uma coisa que é interessante aqui saber é esse termo que está aqui. Esse termo se conhece como força resultante. E essa força resultante é a suma de todas as forças, né? E essa suma resultante de todas as forças é a que vai ser igual a massa por aceleração. A suma de todas as forças. Se são I forças, é a suma sobre todos esses I, né? Tá, essa forma aqui de escrever é a primeira lei de Newton. Essa forma aqui é a primeira lei de Newton, que se chama lei de inércia. A segunda lei de Newton é essa que está aqui. Observem que Newton escreve em função da razão de mudança, quão rápido muda o momentum. O momentum é massa por velocidade, está escrito aqui. Vou colocar aqui em vermelho. O momentum é massa por velocidade e ele é vetorial. Massa por velocidade. Ou seja, quão rápido muda o momentum é proporcional à força. Quanto mais rápido muda, mais força. O sea, na verdade, é essa razão de mudança que ele descreve. Tipo, um caminhão vindo a uma velocidade muito, muito, muito baixa pode ser o mesmo que uma coisa muito pequenininha, sei lá, uma bala indo muito, muito rápido. Tá? É a multiplicação, na verdade, é a relação entre massa e velocidade, o que faz é a força. Não é só a massa. É a relação entre massa e velocidade. Só que tem um detalhe. Observem isso que está aqui. Eu até vou colocar aqui. Essa equação que está aqui é muito importante. Muito importante. Por quê? Porque nem todo mundo explica que quando eu vou fazer aqui a força igual a derivada de P em função derivada... Gente, eu estou tendo um retardo na minha escrita. Isso é a derivada de massa, velocidade. Sabe? E essa é a derivada de um produto. E a derivada de um produto tem uma regra. É a primeira por a derivada segunda, mais a segunda pela derivada primeira. Isso é uma regra. Então, isso que está aqui vai ser a primeira por a derivada segunda, mais a derivada segunda pela primeira. Então, essa é a verdadeira equação da segunda lei. Essa é a verdadeira, que é essa equação que está aqui. Cadê o mapa? Que é essa equação que está aqui, ó. Beleza? Essa equação que está aqui é a verdadeira equação de Newton. O que acontece? Acontece que isso que está aqui é chamado de A. Então vamos reescrever isso que está aí como massa por aceleração mais a derivada da massa por velocidade. O que acontece? Na maioria dos casos que você vai ver nos livros, sei lá,
aqui nessa própria disciplina, a maioria dos problemas, a massa é constante. Por exemplo, uma pedra que cai, sabe, em queda livre, ou um projetil que vai, a massa é constante. Quando a massa é constante, a derivada da massa vai para zero. E aí fica simplesmente m por a. E aí aparece a famosa equação de Newton, F igual a m por a. Mas, e se a massa não for constante? Se a massa não for constante, se a massa muda, então essa que está aqui é a equação que a gente precisa escrever. Essa equação que está aqui. Essa equação generalizada, ou geral, da segunda lei de Newton. Quando que se utiliza? Quando a massa varia. Por exemplo, um foguete. Você tem um foguete. O foguete está em Houston. Houston. Aí o foguete decola. Esse foguete está cheio de combustível. E quando ele estava no chão, ele pesa bem mais que quando está na metade do caminho, porque o combustível vai caindo. Então a massa dele não é constante. A massa dele é variável. Então aí tem que utilizar essa equação que está aqui. Esse termo que está aqui, ele já é diferente de zero. Ele é diferente de zero. Se esse termo é diferente de zero, a equação fica um pouco maior. Então, atenção com isso. Agora, na maioria dos casos, provavelmente a massa vai ser constante e você vai poder utilizar a equação do formato conhecidinho que tem a segunda lei de Newton, né? Que é esse formato aqui, ó. Mas lembra que isso só é válido quando a massa é constante, beleza? A somatória de força já tinha falado aqui, né? Essa equação que está aqui, isso que está aqui. Lo interessante aqui é que essa somatória de força o que é igual a uma aceleração. Sobre uma única massa podem ocorrer diferentes forças, tal como está esse desenho aqui, né? Diferentes forças. É a suma de todas as forças, F1 mais F2 mais F... Gente, eu não sei porque eu estou tendo um retardo muito ruim aqui. Mais F3 mais pontinho. Tudo isso que está aí é igual a massa por aceleração. Todo esse pontinho que está ali é igual a... Então, e outra coisa que é curiosa que eu comentei. Geralmente em física, no lado esquerdo da igualdade se coloca a causa e no lado direito da igualdade o efeito. Então a força ou a suma de força é a causa, o que produz como consequência uma aceleração no objeto. É assim que se interpreta. Força é a causa, aceleração o efeito. A última postulado de Newton para ele conseguir resolver todos os problemas da vida de mecânica é a ação e reação, que é a terceira lei de Newton, que basicamente diz que quando eu empurro ou aplico uma força sobre uma caixa, essa caixa me retribui com uma força igual em sentido contrário. Isso se vê muito bem quando você faz uma força em um lugar sem atrito. Você está acima de um barco e você puxa uma pessoa para um lado, o barco vai em sentido contrário. Aí a gente fica em evidência que o objeto na qual você aplica uma força faz uma força idêntica em sentido contrário. Então isso é simples de entender, não é muito complicado. As três leis de Newton. Bom, até agora que temos?
Temos que Galileu colocou a equação dele, daí derivou toda a cinemática, são deduções matemáticas, né? E agora Newton colocou, assim como carta abaixo a manga, colocou o conceito de massa, colocou o conceito de inércia e o conceito de força. E deu equações para ele. Agora, com essas duas pessoas, esses dois indivíduos, a gente vai construir tudo. Tudo o resto que vem da mecânica agora para frente, já não tem nenhum cara mais novo. Só esses dois. Só esses dois. E você vai ver que a gente vai começar a deduzir, depois a gente vai definir trabalho, daí vai utilizar a equação de F igual a M por A para colocar, definir os princípios de conservação de energia cinética a trabalho. Todo agora uma dedução matemática até o final do curso, até o final da disciplina, desculpa. Mas tudo a partir de esses poucos princípios matemáticos que não têm demonstração teórica, não tem demonstração. Eles são feitos de maneira imperativa, axiomas. Isso em matemática se conhece como axiomas. Gente, aqui tem um exemplo. Eu vou pedir para depois vocês conferir as continhas. Aqui tem uns ângulos, né? Vou colocar aqui. Tem uns ângulos de 20, 60, tem F1 igual a 5 Newton, F2 igual a 8 Newton. Mas é mais simples e é melhor para o entendimento se trabalhar com letras. A Newton, B Newton, ângulo de alfa, ângulo de beta. Então esse vai ser aqui alfa, beta, né? Esse aqui vai ser F1, vai ser igual a A, e esse vai ser igual a B. Então, qual que é o secreto que a gente tem para trabalhar essas coisas? Decompor nos eixos. Primeiro se escolhe um sistema de referência que te simplifique a vida. Por exemplo, se você tem uma bolinha em um plano inclinado, você não vai colocar o eixo X em um ponto aleatório, né, cara? X, Y. Você não vai fazer isso, porque isso vai te complicar a vida, né, cara? Você vai colocar seu sistema de referência tal que o movimento principal acompanhe o eixo X, né? Esse é um sistema de referência que vai simplificar tua vida. Lembra que as equações vão mudar por causa do sistema de referência, não os resultados, as equações. O professor Allison mostrou isso dias atrás. Então, aqui, qual que é o secreto disso que está aqui? O secreto é que a gente vai decompor isso em eixo X, e esse eixo X está associado a um vetor unitário chamado I unitário, né? E o eixo Y está associado ao vetor unitário J. E daí, esse é o secreto, se trabalha por eixos, você vai pegar o F1, F2 e vai decompor em suas componentes, né? Sabendo que você tem um triângulo retângulo, e em um triângulo retângulo, θ, esse lado que está aqui está relacionado com um seno de θ, e esse lado que está aqui está relacionado com o cosseno de θ. Está relacionado. Então você tem que saber isso. Eu estou tendo um retardo muito ruim aqui, ele está me complicando, porque quando eu escrevo ele não vai na hora, tem um delay. O F2 é a mesma coisa. Que feio.
Então você vai decompor, daí você consegue sumar essa com essa em um mesmo eixo, que esses são os eixos Y, e vai sumar esse que está aqui com esse outro grandão que está aqui e vai colocar no eixo I. J. Então, quando você faz isso que está aqui, você vai ter basicamente esses A cosseno de alfa, A seno de alfa, B cosseno de beta e B seno de beta. Isso é o que eu vou pedir para você, o único que eu vou pedir para você depois em casa, conferir mais tarde e se convencer de que isso está certo. Se convencer de que isso está certo. Tipo, não precisa refazer, só pensa, dá uma continha e vê, tá certo. Tá certo. Uma vez que isso está certo, aí o resultado está feito, porque se suma os I com I e os J com J. Deixa eu trocar de cor aqui. E os J com J, que é o que está aqui, né? Os I com I e os J com J. Aí você consegue ter a força no eixo, a soma, né? A soma final, a força final que você tem no eixo X e a soma final no eixo J. Opa, queria ir para o outro lado. Então, se eu tiver... deixa eu tentar apagar aqui. Opa, não deu certo. A próxima vez vou utilizar uma... será que eu apago a camada? A ver... Não deu certo. Poderia ter escrito isso em camada, agora que eu percebi. Bom, beleza, já vacilei. A questão é que a suma de esse que está aqui, eu vou escrever com preto, né? A suma de esse que está aqui, que é nosso F1 e o F2, no fundo vai formar um retângulo, né? Por quê? Porque ele obedece à mecânica, à matemática vectorial. Esse vai ser o FR, né? E como que se vai obter um módulo? O módulo se vai obter assim, né? Sabendo que esse que está aqui, é o mesmo que esse que está aqui. Você vai ter que esse ao quadrado é B, C. Você tem um triângulo pitagórico, né? Tem que C quadrado igual a A quadrado mais B quadrado. A é F1 al quadrado. B é F2 al quadrado. Esse é FR al quadrado. No fundo, quando você troca os eixos, vai chegar a essa equação que está aqui. Vai chegar a essa equação que está aqui. Então, aí você consiga calcular a força resultante dos vetores em cada direção, né? Qual que é a intensidade da força. Com a intensidade da força você consiga calcular a aceleração aqui, né? Em cada eixo. Pode considerar o módulo da aceleração através do mesmo, a mesma quadratura. Isso aqui se chama quadratura, que é basicamente fazer o triângulo retângulo, né? AX, AY, A, né? Triângulo, a quadratura. Uma vez que você consiga saber a aceleração, você pode saber a posição em tal tempo ou o tempo em tal posição, sabe? Através das leis da cinemática. Então, eu vou pedir para vocês esse exercício em particular, os 3 exercícios que a gente vai passar agora,
depois dar aquela conferida, sobretudo en esas ecuaciones que están aquí. Por favor, en esas ecuaciones que están aquí, para você no ficar asustado con esos A coseno de alfa o B seno de beta, sabe? Tem pessoa que acostuma a ir colocando valores numéricos, e todo isso vai virando número. Mas o problema desse raciocínio, dessa forma de trabalho, é que você perde informação às vezes. Perde porque fica escondido detrás de um número. Quando você vê uma equação, às vezes você consegue eliminar. Ah, oi, o seno de beta aqui se elimina com o seno de beta cá. E você perde essa coisa. É melhor trabalhar em letras. Pode ser mais assustador no início, mas com o tempo, acostume, deixa o susto de lado e você aprende a trabalhar de um jeito que você vê mais. Então eu recomendo trabalhar em letras e colocar os valores numéricos só no final. Tá. Outra questão interessante que você tem que sacar, né? Por isso eu vou pedir que vocês analicem um pouco estes exercícios e daí já se vão embora e se lançam a fazer exercícios. Outra questão é o que a gente conhece em espanhol como tensão. Tensão, aqui me parece que é tração, a palavra certa, mas é nada mais e nada menos que a forma efectiva de você ver a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton diz que essa massa que está aqui... Opa! Acho que eu vou colocar... já estou. A terceira lei de Newton diz que essa força que nesse caso o sinal de semáforo ele está fazendo por causa de sua massa, força-peso, né? Ela vai ser igual à tensão que vai estar acontecendo aqui. E por que eu sei que ela é igual? Mas atenção, que ela é igual em módulo. Porque as forças, lembra que a força é uma magnitude vectorial. E um vetor se define por três coisas: sentido, direção e módulo. E nesse caso aqui, T igual a força de gravidade, o módulo é o mesmo, a direção é a mesma, está no mesmo eixo, mas o sentido é diferente, então não são iguais. A intensidade é igual, mas em si o vetor não é igual. Mas por que a gente sabe que são de igual módulo? Porque o semáforo está em movimento constante, ou movimento zero. Está obedecendo à inércia, está em repouso. Ela não está em movimento. Ou seja, segundo a primeira lei de Newton, a soma de forças aqui é igual a zero. Só que ocorre? Vou colocar em cinza. A soma de força aqui é igual a quê? A la força G vectorial mais o T vectorial igual a zero. Mas em módulo, elas têm sentidos opostos. Se eu coloco como positivo para baixo, o outro é negativo. Ou vice-versa, poderia ter colocado positivo para cima, o que implica que a força de gravidade é negativa, tanto faz. A questão é que isso implica que Fg é igual a T. Em que? Em módulo. Beleza? E isso não é nada mais que a terceira lei de Newton envolvida com a primeira lei de Newton, que está dizendo que essas duas quantidades são iguais, em módulo. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso decompor essa força, essa tensão T aqui
falando que ela é idêntica por a la tensão 3. Epa, aquele vermelho. Essa T3 é igual, pela terceira lei de Newton, a essa T que a gente está falando aqui, ó, a essa aqui, ó. É idêntica, né? É idêntica. E essa T3 aqui, essa é a terceira lei de Newton. Essa T3 é idêntica à força de gravidade. É a mesma, né, cara? Na verdade, quem está fazendo ela é o peso da sinal de semáforo. Então, elas têm que ser iguais, né? Como que eu faço a equivalência, ou analogia, ou a relação entre T1 e T2? Decompondo, né? Decompondo aqui. Esse seria T1x. Esse seria T1y. Vamos colocar em amarelo. Esse aqui seria T2y. Esse seria T1x, perdão, T2x. T2x. Aqui, o que acontece? Como ela não está indo, não está se mexendo no eixo X, a gente tem que ter vamos colocar em preto, que T1x é igual em magnitude a T2x. Portanto, a suma é igual a zero. Ela não está se mexendo para os lados, né? E a gente também tem que a suma de S mais S, desses dois, tem que ser igual a T3. T1y mais T2y vai ser igual a T3. E aí a gente vai fazendo as equações. Mas qual que é o segredo? O segredo é decompor nos eixos que eu escolhi como referência. Aí só basta iniciar com a intuição felina de qual que é o melhor sistema de referência. Só isso, e daí é decompor. Decompor, decompor, decompor. Sabendo que o eixo X se denota com um vector unitário chamado I, e o eixo Y se denota com um vector unitário chamado J, J unitário. Então, peço para vocês que revisem. Bom, isso que está aqui é o mesmo que eu escrevi lá acima, né? Só que com alfa e beta. Ângulos alfa e beta. Último exercício rápido, que é simples na verdade, né? Aqui vocês veem, né, o que eu tinha comentado no início. O melhor sistema de referência é aquele sistema... Opa, quero azul. O sistema de referência em que o movimento vai ao longo do eixo X. Eixo Y, né? Eixo Y. Esse é o melhor sistema de referência possível, né? A gente sabe que a força-peso, ela sempre em direção ao centro da Terra, né? Força-peso. Então agora, o único que resta é decompor nos eixos. Que é o que está feito aqui, né? Então, essa componente aqui, supondo que esse é o ângulo θ, né? Vai ser esse aqui é o seno, né? Está relacionado com o seno. Então, essa componente verde que está aqui vai ser força G seno do θ. A força G é M
por y, né? Por isso que está escrito aqui dessa maneira aqui. E essa aqui outra vai ser o cosseno. E pronto. Aí você já tem aceleração. Aceleração, sabendo que ela não vai se mexer no eixo y, você tem que o vetor n vai ser igual a, sem vetor, né? O módulo de vetor n vai ser igual a mg cosseno de θ, né? E que a aceleração vai estar dada por basicamente essa componente aqui. Aceleração e sabendo a aceleração você já pode calcular tudo, né, cara? Ou a aceleração aqui, ó. Né? A aceleração vai ser... Opa! A força no eixo x vai estar dada por mg seno de θ. Se eu passo o m para aqui abaixo, vai ficar que a aceleração é igual a y seno de θ. E com a aceleração já se pode calcular a velocidade final, a caixa cair, se pode calcular o tempo, x e blá 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 blá. Então, em princípio, gente, até aqui a gente não passou ainda, as forças de atrito, que isso é uma coisa interessante de se passar. Tem atrito dinâmico, atrito estático. Vamos a passar forças resistivas, né? A flutuação, tipo, como uma pessoa que salta em paraquedas, né? Ele não acelera a tempo completo. Ele acelera nos primeiros segundos, chega a uma velocidade máxima, dada pela resistência do ar, e daí termina com velocidade constante, não acelera infinitamente por causa da resistência do ar. Depois vamos a ver como se deriva a ideia de trabalho, de trabalho e energia. E é interessante, por exemplo, que daqui, dessa equação, que é a equação de Torricelli, a gente vai derivar depois o teorema trabalho e energia quando eu misturo a equação de Newton, F igual a m por A. A gente tem que a equação de Torricelli fala que a velocidade, a diferença do quadrado das velocidades, né? Velocidade menos velocidade inicial ao quadrado é 2a delta x. Delta x é basicamente uma distância, né? Uma distância, o delta x. Então, se eu colocar aqui, sabendo que isso que está aqui é a vai ser igual a f partido por m, e eu colocar a equação 1 na equação 2, né? 1 em 1 em 2, a gente tem que a velocidade ao quadrado menos a velocidade 2 ao quadrado é igual a 2f partido por m por d. Aí o m passa para lá, o 2 passa para cá, vai ficar 1 médio mb quadrado menos 1 médio m velocidade inicial ao quadrado igual a f por d. Isso que está aqui, colocar em relógio. Isso que está aqui é a variação de energia cinética, e isso que está aqui é o trabalho que a gente vai definir. E vocês veem que unindo Galileu com Newton, a gente vai chegar ao teorema de conservação de trabalho e energia cinética. Assim, coisas simples. E daí, bom, vai aparecendo tudo. Mas a partir desses dois indivíduos, Galileu e Newton. Então, gente, eu peço para vocês
peço que vejam essas equações que estão aqui, se convençam daqueles alfa, ou A seno de alfa, ou B cosseno de beta, se convençam desses angulinhos que estão ali e entendam esses problemas, porque através do entendimento desses problemas vocês conseguem resolver a maioria dos problemas da dinâmica que vão ter daqui para frente. Deem uma olhada, se deem o tempinho de passar nisso e deixa eu mostrar minha cara aqui. Cadê o mouse? Eu estou gravando aqui, né? Então, gente, isso é o que eu tinha para falar para vocês. A próxima aula vai ter que ver com alguns exercícios, exemplos de forças de atrito, forças de resistência do ar, flutuação. E na subseguinte a gente já vai ver o teorema de trabalho e energia, que desde meu ponto de vista é um enfoque, um ponto de vista bem bacana, tipo os teoremas de trabalho, os teoremas de conservação de energia, eles vieram para simplificar muito alguns problemas. É muito mais simples, às vezes, tomar o enfoque da conservação de energia que a própria equação de Newton, às vezes muito mais rápido. Beleza? Tem alguma dúvida de lo que eu falei antes de entrar o que não. Ia te falar uma coisa, Gabriel, agora que eu lembrei. Os testes tem questões aleatórias, viu? O que for que a pergunta, a questão 9 para você, do TP1, não é a mesma que as dos outros, ela é aleatória. Você vai ter que me mandar um print aí de qual que é o problema. Viu? Lembra que os testes que vocês têm, as questões são. Ele tem um banco de questões e ele faz a prova, o teste de forma aleatória. Ele pega dentro do banco e fica mandando aleatório. Não é o mesmo para todo mundo. Gente, tem alguma dúvida com respeito ao que eu falei? Agora, por enquanto, o Gabriel procura ali o teste. Eu vou parar essa gravação aqui porque já vai quase uma hora. Os testes online, o SUV, ele está marcado para a próxima semana já. Me parece muito que dia 20, sábado, domingo e segunda. Tem duas pessoas de minhas turmas que tiveram problemas com as chuvas e elas me escreveram, né? Bom, o problema com a chuva é uma coisa que não pode, né, cara? Não, aí essas pessoas vão ter a substitutiva do teste online. Você não pode apresentar aqui? Você está no celular? Ô, Gabriel? Deixa eu ver. Vamos fazer uma coisa. Deixa eu tentar ir a pegar. Não, vamos fazer uma coisa. Deixa eu tentar pegar aqui. Deixa eu parar a gravação primeiro, porque senão o negócio ninguém mais vai ver.